presidente Lula não tem mais nada a ganhar nessa altura da vida. Ele ter sido candidato em 2022 foi o preço que ele pagou para sair da cadeia e salvar a pele de um Supremo Tribunal Federal que estava emparedado com o bolsonarismo, em desespero com o bolsonarismo, com medo que o Jair Bolsonaro, reeleito, viesse com força redobrada para cima deles. Tiraram o Lula da cadeia, era o único candidato competitivo contra Jair Bolsonaro. Lembrando, o Lula não era a primeira opção da turma do STF. Antes do Lula, eles ensaiaram Luciano Huck fazendo artiguinho de final de ano e fazendo de conta que poderia ser candidato, não teve tração. Nas melhores pesquisas, o Luciano Huck pontuou com o que Renan Santos já tem hoje. Depois eles tentaram com João Dória, esse basicamente pulverizou a própria carreira, depois de ser eleito com Bolsonaro, tentando ser o candidato anti-Bolsonaro. E aí, em desespero, como última alternativa para derrotar o Jair Bolsonaro em 2022, o sistema apelou para Lula. Qual que é a situação no momento? E não é de momento, é uma situação que vem desde antes das sanções, que não mudou estruturalmente com as sanções, a despeito que as manchetes disseram na época, e eu dizia que estava todo mundo maluco, que estava todo mundo surtando. Ele não tem popularidade suficiente para ir para uma reeleição tranquila. A reeleição do Lula, no melhor dos cenários para ele, é uma disputa de vida e morte para tentar salvar a percepção em relação ao próprio governo, que é um governo desastroso, que é um governo que tem mais ruim e péssimo do que ótimo e bom, que é um governo em que a maioria desaprova. Ele teria que ir para a eleição para tentar salvar a imagem desse governo que está ruim por 4 anos. Tipo, você não faz milagre em período eleitoral. Até tem um fenômeno recente que é o próprio Bolsonaro, que chega na eleição muito mal e que aí tem uma recuperação acelerada. Mas a recuperação do Bolsonaro, ela não começa na eleição. Ela começou meses antes, quando a economia, que tinha ficado paralisada durante a pandemia, começa a se reaquecer. Aí o cidadão sente na ponta sinais de melhora e a avaliação do Bolsonaro vai melhorando aos poucos. Ele chega na eleição, ele tem um discurso para fazer. Qual é esse discurso? A economia só parou porque teve fechamento na pandemia, eu inclusive fui contra, e agora ela está se recuperando, então eu mereço que você me dê uma segunda chance. Eu mereço que você me mantenha. Por isso que o Bolsonaro conseguiu recuperar. O que o Lula vai poder dizer durante a eleição? O cidadão não tem sensação de melhora. Agora ele está nessa de vou aumentar mais imposto agora com o cigarro. E eu não sei o que passa na cabeça da galera da comunicação do governo, porque dizem que o Lula não anuncia mais nenhuma medida sem consultar a Sidônio Palmeira. O que eu imagino que passou nesse caso? Ah, mas se nós falar em aumentar imposto sobre o cigarro, é uma pauta cara ao eleitor evangélico, que é o eleitor bolsonarista. Cara, a única coisa que o eleitor vai ouvir disso é que vai ter mais aumento de imposto. Aí a outra, eu vi um vídeo antes de começar a análise, Júnior, do Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, vereador lá em Belo Horizonte, deve vir candidato a deputado federal nessa eleição, e ele dizendo que o Lula vai acabar com as bets, outra pauta para tentar dialogar com o público evangélico bolsonarista. Esse público é indialogável, estou usando um neologismo aqui, ele não vai conseguir entrar. Ele simplesmente não vai conseguir entrar porque, cara, você viola todos os valores desse grupo. Você banca uma Erika Hilton como cara pública do governo, como o governo fez ao longo de 4 anos. Tem uma Janja destroçando a imagem do governo junto ao público evangélico. Promove pauta woke, aí você está achando que vai meter imposto em cigarro e vai anunciar que quer acabar com as bets e os evangélicos vão esquecer de tudo, é tratar o eleitor como burro. Com tudo isso na mesa, o Lula, que é tudo menos burro, ele vai ler o cenário. Era óbvio que ele não seria candidato, sempre foi. Não foi nada genial meu. Ah, mas então por que ninguém mais bancou se era tão óbvio? O professor Olavo de Carvalho já dizia, no Brasil, falar o óbvio virou sinônimo de genialidade. Você perceber coisas básicas, você apelar para o senso comum na análise política, por exemplo, virou maluquice. As pessoas não querem acreditar na existência do senso comum. Daí, aliás, a propósito, a popularidade de teoria da conspiração. As pessoas no Brasil estão com uma facilidade muito maior em acreditar que existe um plano mirabolante, que existe uma seita secreta, uma cabala ultra secreta operando grandes negociatas, grandes acordos, acreditar no pastor Sandro Rocha e o Lula sendo substituído por clones, do que ler a realidade como ela é, um governo ruim, com baixa popularidade, com baixa aprovação, sem ter o que mostrar na campanha
e que, portanto, o cara não vai ser candidato. Ainda mais um cara que colocaria na mesa, indo para essa disputa, 3 vitórias nas últimas 3 vezes que ele concorreu, eleição e reeleição da sucessora, e reelegeu a sucessora num cenário muito, muito difícil, e botar um Fernando Haddad, que ninguém conhecia, que havia sido humilhado na disputa pela reeleição em São Paulo na prefeitura, no segundo turno e fazer 45% dos votos. Foi uma grande eleição do Haddad e do PT em 2018, com o Lula na cadeia. Ele vai torrar todo esse patrimônio político. O Lula pode ser muitas coisas, burro ele não é. Por isso que eu sempre trabalhei com o cenário de que o Lula não seria candidato à reeleição e talvez, Júnior, e aí eu sempre trabalhei até com essa possibilidade. Um governo muito aprovado, vamos dizer que foi o governo Lula 1, que é um governo que termina com o Brasil crescendo a 4,5% ao ano, com projeção de crescer ainda mais nos anos seguintes, inflação sob controle, preço baixando no supermercado. Imaginemos que fosse esse o cenário. O Lula está com 80 anos. Ele vai olhar e vai pensar: eu tenho saco para aguentar mais 4 anos isso aqui? Eu tenho paciência para gerenciar a crise com o Supremo, crise do Banco Master, crise com o Congresso, a Janja se aparecendo e trazendo uma visibilidade que não é saudável para alguém que já esteve na cadeia, que estava na cadeia até outro dia. Vamos lembrar. Então, eu acho que até um Lula com hiperaprovação, ele tentaria repetir a receita da Dilma. Pegaria alguém da confiança dele e tentaria eleger. Agora, não tendo nem esse ativo, não tendo um governo hiperaprovado, vai escolher alguém que possa salvar o PT, garantir os governos do Nordeste, garantir a eleição numa bancada grande, e é isso que o PT tem para eleição, é isso que o consórcio que apoia o governo tem para eleição, e já o Supremo vai tentar desesperadamente, já está tentando a propósito, ver se surge alguma candidatura alinhada que possa salvar o pelo deles. Até agora não surgiu. Já apostaram de um tudo, já tentaram Ratinho, já tentaram Eduardo Leite, agora há setores que sonham com Caiado se viabilizando. O problema para o sistema é que os candidatos deles são muito ruins e não têm viabilidade popular, não têm viabilidade eleitoral. O cenário é esse, e agora vamos ver o que acontece até a eleição. Tem a citação do Lula, né? Ele deu uma entrevista pro ICL, o Instituto Chupa Lula, e ele falou o seguinte: eu não decidi se serei candidato ainda, ou seja, acho que ele não vai ser candidato. Vai ter uma convenção em julho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa. Vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Lula, ter 3 mandatos, no final do terceiro, indo... Ele vai pensar num programa agora para apresentar. Eu acho que... Acho que ficou azedo, hein, senhor Bezerra? Eles vão apresentar o programa e o programa é salvar o Brasil do fascismo, e é isso, é o que tem para hoje, é o que a candidatura do Haddad vai representar, tentando pegar setores dessa neo-esquerda, pseudo-intelectual, limpinha, fofinha de São Paulo, com Faria Lima, e tenta salvar o que dá, tenta garantir pelo menos... Cara, eu tinha um piso, chegou a ser um piso do Lula na casa dos 40%. Sem Lula, esse piso do PT, para qualquer candidato petista, era 30%. De 6 meses para cá, o piso do Lula virou algo na casa dos 35%, a depender do cenário. E o piso do Haddad é menor ainda, está dado lá pela pesquisa Datafolha, é 25%. Situação desesperadora, eles têm que... na verdade, eu acho que o Lula está refém do sucesso da estratégia de 2018, porque sim, foi um sucesso mesmo perdendo a eleição, de levar até a 1/10 hora essa candidatura, de dizer que era candidato, até mesmo registrar e depois ter a candidatura rejeitada pelo TSE. Esperou até o último dia da troca para fazer a troca, enfim. Ele ficou meio que refém dessa estratégia, tentou repetir ela, tá tentando, só que aí o que acontece? As pesquisas mostrando derretimento, queda na aprovação, Flávio Bolsonaro grudando na liderança, é questão de tempo, de muito pouco tempo para o Flávio assumir a liderança, mesmo contra Lula e já em primeiro turno, talvez ali na casa dos 45%, e assim, ó, o Flávio não assumiu contra uma previsão minha, que era para ele ter assumido a coisa de uma semana atrás, em todos os institutos, aí não é escolha de pesquisa, é em todos. Talvez ele não tenha assumido porque talvez o Flávio tenha batido no teto. Só que mesmo o Flávio no teto, em segundo turno vira guerra de rejeições. E a rejeição maior, a anulação, uma rejeição anulando outra, a maior tende a ser a de memória mais recente. Tipo, se houve cagada no governo Bolsonaro, e houve, não foram poucas, já passou 4 anos. Jair tá na cadeia,
os bolsonaristas foram presos, alguns influencers exilados. As pessoas esqueceram, passou. A cagada do Lula tá aí, a pessoa sente todo dia que ela vai pro supermercado. Então, é outra coisa que o Lula sabe. Num eventual segundo turno que favoreceu ele em 2022, essa anulação de rejeições, tipo, as pessoas rejeitavam mais o Bolsonaro do que ele. Você olha, segundo o velho canon do marketing político, os dois candidatos eram inviáveis. Mas vão os dois pro segundo turno. Aí vira uma disputa de rejeição. Em 22 favoreceu ao Lula a memória mais recente. As pessoas estavam com as presepadas do Bolsonaro na cabeça, estavam com o discurso anti-vax, estavam com o Bolsonaro andando atrás de EMA com cloroquina na mão, com a briga com os governadores e com prefeitos, com a STF, aquele cenário todo. Então, a rejeição do Lula acabou sendo menor naquele cenário. E foi o que garantiu que ele vencesse, ainda que por um pentelinho. Um fiozinho de cabelo salvou o Lula naquela eleição. Ele pode agradecer a deputada Carla Zambelli, que a 48 horas do segundo turno saiu correndo que nem uma retardada atrás de um eleitor armada no centro de São Paulo, que o eleitor fez o que todo eleitor faz com todo político. Renan já deve ter escutado pouco para esse Brasil afora. Não foi só aquela cena patética lá do Rio. Isso é normal. Eleitor xinga políticos, eleitor desabafa quando encontra políticos. E a louca surtou e saiu armada correndo atrás de um eleitor, e aquilo ali meio que é a diferença do Lula, cara. É a diferença que o Lula ganha a eleição em São Paulo, não é no Nordeste, até porque Bolsonaro teve um desempenho maior em 2022 no Nordeste em relação ao que teve em 18. Onde que ele piora? São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e piora muito, e o Lula vem com um desempenho muito melhor do que o Haddad teve em 2018 em São Paulo. Dessa vez tudo joga contra, e para eles vai restar tentar manter o próprio campo político, usar a máquina do governo. Sinceramente, não sei mais muito o que resta, Júnior. Eu tenho relatos de dentro do governo, nessa dança das cadeiras, aí que saiu todo mundo que vai ser candidato. Cara, tem órgãos que já estão sendo basicamente saqueados pela galera nova que entrou. Que é uma sensação, e Brasília tem muito esse feeling, tá? Quem tá acostumado com o governo sente quando a merda tá vindo. É a sensação de vamos tirar tudo que der agora e vamos fazer o catarrapa, porque em dezembro nós vamos embora. Se tá esse clima, esquece. Periga derreter a campanha, e acho que um dos cenários menos prováveis com os quais eu trabalhava há 6 meses atrás está se tornando o cenário mais provável para a eleição. Nós tirarmos o Haddad do segundo turno, nós disputarmos o segundo turno contra Flávio Bolsonaro. E aí sim, pela primeira vez, desde que tem eleição presidencial e tem segundo turno, nós vamos poder dizer que é outra eleição. Porque o grande mote da eleição terá sido eliminado no primeiro turno, que é: não podemos deixar o PT voltar. Acabou esse discurso para os bolsonaristas se nós disputarmos esse segundo turno com Flávio Bolsonaro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.